Hello people, Titio Wagner aqui de novo com vocês. Nesse primeiro vídeo que eu vou mandar para vocês, eu estou corrigindo a semana de 5 a 9 de abril. Vou gravar outro vídeo explicando a parte teórica da próxima matéria, que a próxima matéria é mais teoria do que conta. E nisso você vai assistir a próxima explicação e depois vai tentar fazer as tarefas, porque é teoria, eu preciso que você leia, então eu só vou corrigir a atividade depois que você ver a explicação e tentar fazer as atividades. Isso para essa semana, dia 12 a 16 de abril. Esse vídeo você vai pegar seu caderno, vai conferir se você acertou as contas, isso é, se você fez, ou então você vai fazer devolver no Classroom, tá bom? Porque assim, a gente está olhando, no primeiro bimestre a gente olhou muita atividade atrasada. Esse bimestre a gente está sendo cobrado para olhar as atividades semanalmente, então por favor galera, não deixe acumular, o vídeo tem as respostas, isso é para ajudar vocês, tá bom? Comenta o nome, porque eu tenho que fazer quem está participando. Questão número 1. Como podemos explicar a dilatação dos corpos ao serem aquecidos? O nosso conteúdo ele é muito simples, que a parte mais difícil dele são as contas. O que acontece? A gente sabe que todo o corpo, toda a matéria, ela é feita de átomos e moléculas. Esses átomos e moléculas ficam grudados uns no outro. Só que essa grudação, essa ligação entre os átomos e moléculas, o que une um ao outro é energia. E nós sabemos que o calor é uma forma de energia. Quando você aquece um corpo, você está fornecendo a esse corpo energia. E essa ligação, que é energia, ela começa a aumentar de tamanho. Quando você fornece calor a esse corpo, essa ligação aumenta de tamanho, as moléculas ficam mais longe uma da outra, elas não ficam maiores ou menores, elas só ficam mais distantes uma da outra. Por quê? Porque a ligação de energia entre elas aumentou. Por que a energia aumentou? Porque o corpo recebeu calor. Como que eu sei que ele recebeu calor? Ele está sendo aquecido. Então, imagina que as moléculas são ligadas por molas. E quando você fornece calor, essa mola, ela faz uma dilatação. Essa mola é expandida. Se a mola que liga as moléculas, que é a matéria, que é aquilo que existe, está se expandindo, o tamanho do objeto que a gente está visualizando aqui, se as moléculas e elas são mais longe, automaticamente ele está maior. Então você vai pegar o que eu expliquei e vai montar a sua resposta. Você está no segundo ano, eu não vou colocar a resposta pronta aqui. Você tem que ser capaz de ouvir a minha explicação e desenvolver uma resposta, pelo amor de Deus. Você está no ensino médio, você não está no ensino fundamental para escrever a resposta pronta. Ok? Então você vai falar, na sua resposta, tem que ter que, ao receber calor, uma energia, as moléculas ficam mais distantes umas das outras porque a ligação entre elas está aumentando. Se vira com a sua resposta. Questão 2. Que fatores influenciam na dilatação que um corpo irá sofrer? Existe uma maneira muito fácil de você acertar essa resposta, e isso vale para qualquer fórmula da física. A nossa fórmula é ΔL. O que o ΔL calcula? ΔL calcula exatamente isso, a dilatação que um corpo irá sofrer. A fórmula do ΔL tem quais variáveis? A fórmula do ΔL depende do quê? A fórmula do ΔL depende do L0, que é o comprimento inicial, do alfa, que representa o tipo de material que eu estou trabalhando, se é um ferro, se é um cobre, se é uma prata, se é um ouro, se é um concreto, se é um asfalto, e da variação de temperatura, que me diz o quanto meu corpo vai ser aquecido ou resfriado. Então, quais são os 3 fatores que influem na dilatação que um corpo irá sofrer? Seu comprimento inicial, seu tamanho, no caso, tipo de material e a variação de temperatura. Questão 3, continha, graças a Deus. Um fio metálico tem comprimento de 100 metros a 0 graus Celsius. Sabendo que este fio é constituído por um material de coeficiente de dilatação térmica linear de 17 vezes 10 a menos 6, determine. Letra A, a variação do comprimento no fio, quando ele é aquecido até 10 graus Celsius. E a letra B, o comprimento final do fio na temperatura de 10 graus Celsius. É muito pequeno o aquecimento. Acontece o seguinte, vou repetir, para você acertar uma conta em física, matemática, química, se você coloca os dados lá do ladinho e realmente anota os dados, a chance de você errar é muito pequena e de acertar é muito maior. Só por isso, só por isso.
Então nós temos a fórmula. Para calcular o ΔL eu preciso de 3 dados. L0, 100 metros, está no enunciado, comprimento de 100 metros. Eu preciso do meu alfa, que já vem no exercício pronto, que é 17 vezes 10 a menos 6. E eu preciso do meu ΔT, que eu vou interpretar que ela está a 0 e vai ser aquecido até o 10. De 0 a 10 temos 10 graus Celsius. Tendo meus 3 dados, minhas 3 letras da fórmula vão ser substituídas por números. O L0, 100 metros, alfa, 17 vezes 10 a menos 6 e ΔT, 10. Pega a sua calculadorinha, 100 vezes 17 vezes 10. Quando você faz essa conta, dá 17 mil. Você mantém a notação científica para você fazer a conta depois. Já falei para vocês, para você resolver uma notação científica como essa daqui, pega o número, 17 mil, e multiplica, divide por 1 mais o número de zeros da notação científica, que é 6. Nesse caso, estou falando para você pegar o 17 mil e dividir por 1 milhão. Por que 1 milhão? Porque 1 milhão tem 6 zeros. Meu zero ficou lindo. 17 mil vezes 10 a menos 6, ou 17 mil dividido por 1 milhão, que é o macete que a gente usa, dá 0,17 metros. Nossa, professor, isso é muito pouco. Isso aqui, gente, é quase 2 centímetros. Pensa numa barra de ferro que sustenta um prédio agachando 2 centímetros. Ou subindo 2 centímetros. Você vai fazer o prédio inteiro rachar, gente. Não é pouco. Questão 3, letra B. O comprimento final do fio. Esse é um fio, tá bom. Para descobrir o comprimento final, você pega o comprimento inicial mais o que você achou, na mesma unidade, tá bom? Dá 100,017 metros, tá bom? Eu tenho que considerar isso se eu for virar um engenheiro e fazer uma construção? Óbvio. Lógico, seu fio pode arrebentar, seu fio pode pegar no chão, você está doido? Tem que considerar. 4. Você é convidado para projetar uma ponte metálica, cujo comprimento será de 2 km, 2 km. Considere os efeitos de contração de expansão térmica para a temperatura no intervalo de menos 40, inverno, e mais 40. O coeficiente de dilatação linear do metal é de 12 vezes 10 a menos 6. Qual a variação esperada no comprimento dessa ponte? Agora eu vou fazer um exercício bem real, na ponte que é de 2 km. Qual é a pegadinha desse exercício? Isso aqui, ó. A variação de menos 40 até 40 graus Celsius. Muita gente vai colocar 0 e vai dar 0 na conta. Dados: L0, 2 km, alfa, 12 vezes 10 a menos 6, ΔT, que é a pegadinha do exercício. ΔT é a temperatura, se você for fazer a continha, não conseguir interpretar, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final é a quente, 40 menos 40, que é a temperatura do inverno. Então, você menos com menos, mais 40, 80. Mas você consegue entender que sai do menos 40, vai aquecer até 0 graus Celsius, depois vai aquecer até 40 graus Celsius. Pega a sua fórmula, se você tem as 3 letras, você consegue fazer a conta. 2 km vezes 12 vezes 10 a menos 6 vezes 80. Faltou 1 vezes aqui. 1920 vezes 10 a menos 6. Como que eu resolvo isso? 1920 dividido por 1 milhão. Que dá 0,00192 km. Nossa, Varner, você falou que isso é importante. Galera, isso é quilômetro. Eu vou mostrar para vocês esse estado em metros. Uma ponte de 2 km tem a variação de quase 2 metros. Gente, 2 metros é quase o tamanho. É muita coisa. Imagina uma ponte caindo assim, ó, no chão, porque você errou essa conta. Se você errar essa conta, a ponte vai cair. Não é. Brincando. 5. Uma questão de gráfico. O gráfico é lindo, né, gente? O gráfico ao lado, abaixo, nos mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da sua temperatura. Letra A. Qual o coeficiente de dilatação linear que constitui o material? Só olhando para o gráfico, não vou nem a letra B, nós vamos calcular o coeficiente de dilatação linear. Se eu quero achar o alfa, eu quero achar o alfa, o exercício pediu para achar o alfa. Para achar uma letra dentro de uma fórmula, você precisa ter as outras. Para você achar o alfa, você precisa do ΔL, do L0 e do ΔT. E você vai pegar esses 3 dados olhando para esse gráfico. Primeiro dado, L0. Onde que a barra está aqui? Ó? L. Se está começando aqui, o começo é o L0. Então temos aí 500 centímetros.
ΔT, temperatura em graus Celsius, variou de 0, onde está pegando aqui, até 200 graus Celsius. Então nós temos um ΔT de 200 graus Celsius, olhando para o gráfico. E o ΔL de 0,1 centímetro. Onde que eu achei 0,1 centímetro? Olha bem para o gráfico. Ele saiu, a barra, o comprimento da barra, saiu de 500 para 500,0 para 500,1. 500,0 menos 500,1, a gente tem 0,1, tá? Ia ficar negativo, mas é isso aqui. Então a minha barra ela aumentou 1 centímetro, 0,1 centímetro de tamanho, olhando para o gráfico. Pelo amor de Deus, isso aí vocês têm que conseguir enxergar aqui. É daqui, ó, daqui até aqui, essa distância aqui, ó, é de 0,1, pelo amor de Deus. Agora a gente vai fazer a conta. Eu tenho que 0,1 é o meu L0, 500 é o meu L, 0,1 é meu ΔL, 500 é meu L0 e 200 é meu ΔT. Então cada letra no seu lugar. ΔL, L0, alfa é alfa, né, que eu estou procurando ele, e o ΔT. Primeira coisa que eu vou fazer é 500 vezes 200, que dá 100 mil. Dá 100 mil? 1, 2, 3, 4. Dá 100 mil. Dá 100 mil. Dá 100 mil. Dá 100 mil. Agora pronto. 0,1 é igual a alfa vezes 100 mil. O que acontece? Quem está multiplicando, que é o 100 mil, vai passar dividindo. O 100 mil vai passar para cá dividindo. É ele que vai para baixo. Vai ficar 0,1 dividido por 100 mil. Não é o maior em cima ou o menor embaixo, pelo amor de Deus. O número que passa, divide. Então, nós vamos ter alfa igual a 0,1 dividido por 100 mil. Se você estiver fazendo no seu caderno, deve ter ficado 0,1 dividido por 100 mil igual a alfa. Não faz diferença se alfa é igual a isso ou isso é igual a alfa. Eu tenho um toque e gosto da letra no lado esquerdo, tá? Fazendo essa conta vai dar 0,00001. Posso deixar minha resposta sim, Wagner? Não. Porque o alfa ele é expresso em notação científica. Como que eu escrevo notação científica? Eu vou contar os zeros. As vírgulas até chegar depois do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 10 elevado a menos, né? Porque tá para a direita. Menos 6. Se você for inteligente e você vê esse número de trás para frente, ele dá 1 milhão. A gente vive dividindo. Quando é 10 a menos 6, não divide por 1 milhão? Então, se você contar aqui, dá 1 milhão certinho. Então, o meu alfa é 1 vezes 10 elevado a menos 6. Graus Celsius a menos 1. Isso aqui é só a medida, tá? Isso aqui você ignora, finge que nem existe, mas anota aí. Letra B, ficou faltando o Bzinho aqui. Deixa eu anotar um B aqui. Se uma barra constituída por esse material tiver 200 metros de comprimento a 10 graus Celsius, determine seu comprimento final quando for aquecida a 110. Meu comprimento inicial passa a valer 200. Meu ΔT de 110 a 10 é 100. E meu alfa eu calculei lá. 1 vezes 10 é menos 6. Pega os três dados, pega a fórmula, substitui. 200, L0, vezes 1, vezes 100. 200 vezes 100 dá 20 mil. Vezes 10 a menos 6. Para resolver 10 a menos 6, divida por 1 milhão, 0,02 centímetros. Eu coloquei metro aqui, mas é centímetro. Não sei de onde eu tirei metros. Ah, não, é metros. É metros. Isso aqui tá errado. É metros. É metros, tá bom? É metros. Esse aqui é do exercício anterior da letra A. Eu esqueci de mudar. É 0,02 metros mesmo, tá bom? Deixa seu nome para eu anotar aqui. Espero estar ajudando. E faça a atividade, tá?